pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lindsay do Treinador OAB. Vamos fazer mais um dia bem rapidinho de contagem regressiva. E para quem já aderiu ao treinamento, a gente tem um compromisso marcado às 18 horas com o nosso grupo. E ontem nós conversamos sobre a próxima primeira fase, falamos da repescagem, falamos de planejamento, falamos de bastante coisa. Então, se você perdeu, vai lá no YouTube, @professora Gisele Lindsay, e assista, ou no Instagram. Mas, fazendo o planejamento, né, hoje de manhã eu fui caminhar e comecei a pensar sobre essas 4 semanas que a gente tem para a próxima primeira fase. E é interessante dizer que, na verdade, a gente tem até mais. Sabe por quê? Porque a gente tem o carnaval no meio disso tudo, né? A prova é dia 26, só que a gente tem dia 21 de carnaval e algumas pessoas vão emendar esse carnaval dia 20, 21 e 22. Ou mais, né? Não sei como vai ser para você. Mas eu parei para pensar que a gente tem uma grande oportunidade. E essa grande oportunidade é você decidir passar seu último carnaval sem sua carteirinha da OAB. E como que você vai aproveitar isso? Então, eu comecei de manhã, né, enquanto eu estava no parque, pensar nas marchinhas de carnaval, né, nos dizeres de carnaval, nesse momento tão feliz. E que eu posso encarar como um momento feliz quando eu estou no meu momento de lazer, que eu posso fazer isso. Ou eu posso encarar como um momento de oportunidade de ter direcionamento num determinado compromisso. Eu, há muitos anos já, lembro de um carnaval de São Luís do Paraitinga que eu estava ocupada, né? Salvo engano, era na época do mestrado, e eu precisava entregar trabalhos. E eu não podia me dispor a ficar todos aqueles dias pulando carnaval, apesar de adorar. E eu lembro que eu fiz o meu compromisso e elegi um dia para que eu pudesse me divertir, né? Fazer o que eu queria fazer com os meus amigos. Naquela época a gente foi para uma fazenda e tal, foi muito legal. E a reflexão toda, juntando com as perguntas que me fizeram, é a seguinte, né? Vamos passar nosso carnaval estudando? Vamos fazer esse pacto de passar o carnaval estudando e aproveitar esses dias extras que de repente você vai ter, que você vai poder realmente, sabe, mergulhar no seu estudo? Vamos decidir que esse vai ser o último carnaval que você vai estar desaprovado, né? Que esse carnaval, esse sacrifício, porque tem gente que gosta de carnaval ao pé da letra, mas tem gente que gosta de descansar. Que esse sacrifício que você vai fazer, ele vai sim te dar uma grande recompensa. E aí, eu vou para alguns pontos e perguntas na nossa reflexão de hoje, porque eu preciso te convencer a estudar. Eu sei que você quer estudar, você tem vontade. Antes de estudar, você quer passar, né? Você quer se livrar desse negócio da OAB. E é isso aí mesmo. Mas às vezes o nosso racional entende, mas o nosso emocional não faz. E aí é o que a gente conversou ontem, eu vou pincelar de novo. Eu acho um monte de coisa para fazer, mas não faço o que eu me comprometi a fazer. Então, primeiro ponto. O quanto você promete coisas para você mesmo e você não cumpre, né? Aproveitando que estamos no começo do ano. Quantas listas de início de ano você fez nesses anos e você repete o mesmo ponto porque você nunca conseguiu cumprir? E aí, ao revés, a reflexão é: você fica triste quando as pessoas à sua volta não cumprem aquilo que elas se comprometeram? Porque se o mundo é um reflexo, eu preciso às vezes me enxergar, né? Tinha aquele meme, se toque, meu bem, se toque. A gente precisa começar a fazer esse meu bem se toque, porque, cara, se você vive descumprindo as coisas que você se comprometeu, se deixando em último lugar, combina e sempre descombina, chega sempre atrasado, em cima da hora, quer tudo de graça, né? E não quer fazer a sua parte mínima com você mesmo,
o reflexo vai ser esse. Porque quando a nossa atitude é diferente e alguém infringe esses combinados, a sua reação é diferente também, porque você não aceita, você sai. E quantas vezes você fica triste, chateado e tem coisas que te incomodam, que abalam totalmente sua saúde mental, porque você aceita. Você aceita uma desculpa esfarrapada, você aceita ser deixado por último, você aceita falta de consideração, né? Você aceita falta de empatia e assim vai. Mas a gente não tá pra falar dos outros, a gente tá pra falar da gente. E aí eu recebi uma pergunta muito legal de uma aluna que ela me segue faz tempo, então a gente tá sempre junto, e aí a prova e tal. E ela falou assim pra mim, professora, não importa o que aconteça, né, essa repescagem, ela falou mais ou menos assim, eu vou voltar pra primeira fase. E você sabe que eu fico refletindo com as coisas que as pessoas me dizem, né? E ontem, quando a gente falou como que você tá gastando o seu tempo, eu espero que você tenha refletido e botado no papel quanto você tá gastando o seu tempo. E se você não botou, faça hoje. Começa a cronometrar quanto você está gastando seu tempo e principalmente quanto você consegue focar em uma tarefa só. O que acontece com a gente? A gente tem um emaranhado de tarefas para fazer todos os dias, e se a gente não se organiza para fazer essas tarefas, elas ficam desorganizadas, óbvio, né? Então eu fico atrapalhado. E muitas vezes eu tenho que cumprir essas tarefas, algumas são obrigatórias, né? Eu não tenho como escapar, eu vou cumprir do jeito que dá, e outras eu vou postergando. E quando a gente fala sobre isso, onde é que você tem gastado o seu tempo, né? A gente agora, para quem está estudando ainda, estamos nas voltas às aulas, tá aí, a gente precisa se reorganizar. Eu tô feliz que com essa data de 26/2, porque ainda vai ser o comecinho, né? Ainda é o começo, então a gente não vai pegar provas de graduação e nada disso. Mas quem está na pós-graduação, né? Como eu estou na pós-graduação, tá na época de TCC, né? TCC é uma constante. E a gente precisa se organizar. Então, o que eu quero dizer com isso, com essa pergunta que essa aluna me falou, que ela já foi para a primeira fase, já foi para a segunda fase, e agora ela tá voltando, né? Falou, talvez com uma certa mágoa, assim, professora, não me interessa a repescagem, porque eu vou voltar para a primeira fase. Bom, primeiro eu tenho uma coisa para falar para vocês. Antigamente não tinha repescagem, tá, gente? Há muito pouco tempo atrás não tinha repescagem. Era simplesmente primeira fase passou, vai para segunda fase não passou, volta para a primeira. Então essa repescagem já é um bônus, um plus, que infelizmente quase sempre a gente não aproveita. Mas isso é uma outra história. E aí eu fiquei pensando na bola de neve, né? Porque a gente tem muita dificuldade de mudar, mas a gente não precisa mudar radicalmente, sabe, gente? A gente precisa mudar poucas coisas. E aí eu fiquei pensando nela e falando assim, se a gente reprovou, é porque a gente tem alguma coisa para melhorar, né? Para arrumar. Então, para você que nunca fez a prova ou vai fazer a prova a primeira vez, né? Não fez várias vezes, é isso que eu quero dizer. Você precisa observar as coisas que você faz agora, que se derem certo, maravilha, mas se não derem, você precisa aprender. Ou você precisa observar o que os outros fazem para você aprender. Você não precisa quebrar a cara sozinho para aprender nada na vida. Você pode observar. E o que eu quero finalizar esse vídeo falando, nessa contagem regressiva? A bola de neve, a famosa bola de neve, né? A gente vai jogando as coisas para debaixo do tapete, varrendo, né, os nossos problemas, questões, coisas a resolver, e aquilo vai se tornando uma bola de neve, né, um monstro ali dentro. Como acontece na vida real, né? Você vai na casa de alguém que vai varrendo para debaixo do tapete, quando vê o final da semana, tá aquela bola de neve. E eu vou falar isso linkado com uma outra coisa que me falou assim, professora, como é que eu consigo ânimo para poder estudar, para poder realizar, para poder ter ânimo mesmo, não procrastinar? Porque, repetindo, o procrastinador não é aquele que é o preguiçoso, não, o procrastinador é a pessoa que tem muita coisa para fazer e ela se perde. E uma das coisas que me ajuda muito, gente, muito mesmo, é o exercício físico, tá? Que não é um exercício físico pesado, mas é um caminhar, tá? Então, sempre que eu posso, esteja onde eu estiver, se eu tô num ambiente de escritório, se eu tô num ambiente no home office, em casa, se eu tô num outro lugar,
Primeira coisa que eu faço no dia é caminhar. E eu faço como primeira coisa porque eu sei que se eu deixar pro final do dia, eu não vou fazer. Ou vai ser difícil de fazer porque eu vou estar cansado, né? Ou eu vou ter um monte de desculpa muito boa para não ir. E eu me forço a fazer isso todos os dias. Não tenho vontade. Se eu te falar assim, nossa, que maravilha, vou acordar às 5 da manhã para andar. Mentira. Mas eu faço porque eu sei que isso mexe com o meu corpo e vai refletir durante o dia. E me prova que eu posso fazer. Então, se você tem condições, né? Se você não tem nenhuma questão que você pode fazer qualquer tipo de atividade física ou adeque ao que você é, faça. Que seja um yoga, que seja alguns exercícios em casa, que seja caminhar. Eu gosto de caminhar e isso muda tudo. Ah, professora, mas eu tô em cima da hora da prova da OAB, como que você vai me mandar caminhar? Agora! Pessoal, esse imediatismo é fazer essa bola de neve dos problemas que impactam sua vida ficarem maiores. Porque aí você não faz, aí você fica com dor nas costas, aí você não tem concentração, aí você tá irritado, né? Impaciente, comendo um monte de besteira e a bola de neve continua. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer da gente ter que aprender da pior forma, com a reprovação. A gente não precisa, a gente tem tempo, né? Então, vamos aproveitar esses dias. Eu vou terminar por aqui a nossa contagem regressiva para o exame de ordem, falando que seja nosso último carnaval, que a gente passe sem nossa carteirinha. É um passo importante, independente se você quer advogar, não vai advogar, pega a sua carteira, finaliza esse ciclo. Faz parte da nossa vida finalizar ciclo. É muito bom finalizar ciclo e refletindo quantos ciclos você não finalizou que você percebe que é um peso na sua vida, sabe? Relacionamentos que nunca finalizam, né? Trabalhos que nunca finalizam, questões que nunca finalizam e fica aquele peso, aquela coisa mal resolvida e você precisa resolver. Então eu espero que hoje você reflita e veja o vídeo de ontem. O que tem consumido seu tempo? Como que você vai reservar um tempinho aí pro seu estudo? Você já fez as 3 provas que eu te pedi? Porque se você não fez, nem assine, por favor, nem entre pro nosso grupo de treinamento dessas 4 semanas, tá? 3 últimas provas da OAB têm que ser feitas, divididas por matéria e indicada o número de questões da matéria e o número que você acertou, só para começar. E vamos aproveitar esse carnaval para que a gente faça diferente. Quem sabe, logo mais, né? Passando o carnaval, a gente vai ganhar aquele ânimo para a segunda fase, para os próximos passos, para os próximos passos que virão na nossa vida. Às vezes para você não é mais a OAB, às vezes para você é outro ponto, mas é muito interessante que a gente perceba que a gente tem selos, né, vamos dizer assim, de, por exemplo, férias, feriados, etc, etc. E eu posso escolher como eu vou utilizar. Eu não preciso ficar triste que eu vou estudar, porque estudar não é martírio nenhum. Mas eu posso fazer melhor. Quer dizer, se eu tenho mais praticamente uma semana free, vamos dizer assim, eu tenho mais tempo do que 4 semanas para estudar. Ao invés de eu estudar, por exemplo, 2 blocos de 50 minutos por dia, como eu indico, eu vou ter mais tempo. Então eu vou poder fazer uma pernada de manhã, vou poder fazer uma pernada no meio do dia, vou fazer uma pernada à noite e ainda vou poder reservar um tempo para o meu lazer. Pensa nisso. Que tal a gente passar um carnaval diferente? Então, todas as informações estão no link da bio pra gente se falar. Eu agora, 11 horas, começo os meus atendimentos, né? Nosso primeiro atendimento pra gente organizar aí a tua vida e eu poder começar a te cobrar, porque às vezes é de um empurrãozinho que a gente precisa. Sabe, gente, uma das coisas mais gratificantes do que eu faço é poder dar esse empurrãozinho e a pessoa aprender a se empurrar, porque muitas vezes na vida a gente vai ter que se empurrar sozinho. Não é mesmo, gente? Então vamos lá? Foco. Para quem já tá no treinamento, a gente vai se falar às 18 horas, tá marcado pra gente se falar coletiva às 18 horas. Entra lá na plataforma, olha lá nosso cronograma de estudos, olha principalmente a regra de ouro do treinador OAB e aí a gente vai se falando, tá bom? Um beijão, tchau, tchau. Até a próxima. Se fez sentido pra você, compartilhe com seus amigos. Beijo! Vamos passar!